Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Então, os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada na bainha, pois todos que usam a espada, pela espada morrerão. Jesus não deixou que a violência tomasse conta de todos. Coloca em primeiro lugar a vida. A campanha da fraternidade deixa claro que é preciso encontrar novas ações para que os atos de violência desapareçam do meio de nós. Vamos rezar nesta estação pelo desarmamento das nações e dos povos. Que cada nação dê lugar à educação e à partilha. Pai misericordioso, afasta de nós a guerra armada, pois sabemos que tantos inocentes pagam o preço da ganância e do poder. Coloque no coração de todos que governam o espírito de bondade. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fraternidade e superação da violência. Violência contra o planeta, aumenta o sofrimento de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Pilatos lavou as mãos diante da multidão que gritava: seja crucificado, dizendo: estou inocente desse sangue. A responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu: que o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos.
Então, depois de mandar flagelar Jesus, Pilatos entregou para que fosse crucificado. São tantas omissões dos poderes públicos, lavam as mãos e jogam a sujeira sobre tantos trabalhadores rurais e urbanos, causando sofrimento de tantas famílias, trabalhadores que se esforçam a vida toda para ter teus direitos estabelecidos e pela falta de ética os teus destruidores. Senhor nosso Deus, que sobre os políticos venha o espírito de discernimento e a virtude da bondade, que pensem no bem comum e que todos tenham acesso à moradia, à saúde e à educação. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fraternidade e superação da violência. Violência contra os povos indígenas. Violência contra os povos indígenas aumenta o sofrimento de Jesus. Vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Pai nosso que Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou: meu Pai, se possível que este cálice passe de mim, contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. A violência racial é um ato que afeta as pessoas em sua condição primordial de ser, pois é impedida de participar de direitos básicos, como de vir e ir, de estudar, de trabalhar, de se relacionar. Essas e outras formas de preconceito se configuram com o racismo, caracterizado pela suposição de que existam raças humanas distintas e de que umas são superiores a outras. Nessa mentalidade, o sujeito considera inferiores as pessoas que não possuem as mesmas características que ele. Deus e Senhor nosso, queremos pedir pela valorização de todos os povos e as raças, que, reconhecidos como irmãos, continuem a contribuir com a riqueza de seus costumes por um mundo de justiça e paz. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fraternidade e superação da violência. Violência contra o feto
aumenta o sofrimento de Jesus. Cantemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe, este menino que está causa de queda, regimento para muitos de Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada transpassará a tua alma. Assim será revelado os pensamentos de muitos corações. A nossa mãe Maria, a mãe das dores, chora por todos os seus filhos, crianças, adolescentes, os jovens que hoje sofrem com o consumo de drogas, com a falta de oportunidade, com a violência sexual e cultural, muitas vezes sofrida dentro do convívio social e familiar. É preciso investir em políticas públicas, na cultura do cuidado, para que seja estimulado o crescimento e o desenvolvimento saudável entre eles, estes nossos irmãos. Ó Pai, queremos pedir que vossos filhos e filhas encontrem em vossa Mãe Maria consolo e ternura. Que ela leve cada um de nós a cumprir a vontade do Senhor, fazendo tudo o que Ele nos pedir. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fraternidade e superação da violência. Violência contra a mulher aumenta o sofrimento de Jesus. De Maria lacrimosa, no encontro lastimoso. Quinta estação. Simão Sireneu ajuda Jesus a carregar a cruz.
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Então o levaram para crucificá-lo. Os soldados obrigaram alguém que lá passava, voltando do campo, Simeão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz, apoiar, ajudar, contribuir, reforçar e animar. Essas deveriam ser ações do nosso dia a dia, quando tratamos nossos idosos, sofrem violência, tendo seus direitos adquiridos, contraídos, defeitos. Tantos irmãos que poderiam contribuir com sua experiência, se tivessem o mínimo de condições de vida, são dependentes não somente fisicamente, mas economicamente, sem direito a lazer, ao descanso merecido e à moradia, além do sofrimento infligido em seu público, devido às precárias políticas públicas na área da saúde. Senhor nosso Deus, pedimos por todos os que ajudam, como Cireneu, a levar dignidade de vida a quem tem mais idade, quem cuida e proporciona que estes nossos irmãos sejam amparados com carinho, sejam cuidados e respeitados até no último instante de suas vidas. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. A violência contra a criança aumenta o sofrimento de Jesus. Em extremo desmaiado, teve auxílio tão cansado, receber o Sirineu, receber o Sirineu, pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nesta estação, a Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento e experimentado na dor, como alguém de quem a gente esconde o rosto. Uma piedosa mulher enxugou o rosto de Jesus.
Hoje somos chamados a olhar com compaixão e solidariedade para os nossos irmãos que sofrem a violência de gênero. Esses nossos irmãos e irmãs são imagem e semelhança de Deus e precisam ser respeitados e acolhidos como filhos de Deus. Ó Deus, nosso Pai, pedimos que a tolerância seja unida à compaixão, que nosso lenço da caridade possa enxugar o rosto de todos os irmãos que se aproximam de nós. Que, a exemplo de Jesus, possamos ter compreensão e misericórdia, fazendo com que todos se sintam acolhidos no reino de Jesus. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Violência contra o jovem aumenta o sofrimento de Jesus. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, contemplemos com amor, contemplemos com amor, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai, meu Jesus, perdoai, meu Jesus. Passamos o nosso instante de silêncio, nossa caminhada sem cochicho, sem falar, meditando os mistérios da paixão de Cristo. Esse sofredor, a Verônica, que enxuga o rosto de Jesus. Também pode ser o apoio para a nossa cidade, aqui na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei, Jesus lhe respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Foi para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Quem é da verdade, escuta a minha voz. A religião é um elemento de coesão social. Quando as pessoas se reúnem em comunidade e na identidade de suas crenças, elas reforçam os laços que as unem e reconhecem-se como irmãos, irmãs e semelhantes. Assim, as religiões que têm em comum a promoção da vida, da liberdade, da justiça e da solidariedade podem constituir fundamental instrumento para a promoção de uma cultura da paz e da vida. É preciso combater todo tipo de intolerância religiosa, respeitar a fé e a liberdade de cada um. É um ato de fraternidade.
Senhor, queremos praticar as bem-aventuranças de Jesus. Queremos ser santificados pelo que nos une na diversidade da fé. Que o amor, o respeito, a fraternidade e a caridade sejam os pontos de união. Que as nossas quedas diárias sirvam para fortalecer a nossa tolerância religiosa. Que amar uns aos outros seja a nossa direção. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. A violência contra o idoso aumenta o sofrimento de Jesus. Nós vamos dirigir agora na quadra, onde o Major Giovanni vai nos dirigir a palavra sobre o que a Polícia Militar encontra as dificuldades no desempenho do seu trabalho. Nós já tivemos os padres no nosso encontro, faz já um mês mais ou menos, o coronel, não me lembro o nome, isso, que nos explicou bastante, as dificuldades e como também o povo pode colaborar com a polícia. Então, vamos dirigir a quadra para ouvir a partilha, testemunho do trabalho, da missão que a Polícia Militar desempenha aqui no nosso bairro. Vamos cantando, rezando. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Jesus consola as mulheres. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Seguiam a Jesus mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse-lhes: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorais por vós mesmas e por vossos filhos, porque se fazem assim quando a árvore está verde, o que acontecerá quando estiver seca? A violência contra a mulher ocorre principalmente dentro de casa. 71,8% das agressões registradas pelo SUS em 2011 aconteceram no domicílio da vítima. Em particular, a agressão contra a mulher é um dos casos em que parece explicitar-se o caráter cultural da violência. A proteção à mulher vítima da violência doméstica evolui com a lei conhecida como a Lei Maria da Penha. Para que seja evitada a violência às mulheres, e os homens devem adotar comportamentos de colaboração nos trabalhos domésticos e nos trabalhos numerados, criando situações que favorecem demonstração de igualdade e companheirismo
aos filhos e aos companheiros de trabalho, para mudar a estrutura e construir uma nova ideia de respeito à figura feminina. Senhor, queremos rezar por todas as nossas irmãs que praticam duplas jornadas de trabalho, que cuidam e educam os filhos, por aquelas que são desqualificadas em sua dignidade feminina. Pedimos a intercessão de Maria para que as auxilie a serem femininas, corajosas, tementes a Deus e fortalecidas por Jesus, contribuindo para um mundo mais justo e fraterno. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fraternidade e superação da violência. A violência contra a família aumenta o sofrimento de Jesus. Sagrada Família, rogai por nós. Vamos deixar a palavra com o Major Giovanni. Antes de deixar o microfone para ele, você não quer resolver um policial, não é? Fala a verdade. Peguei todo mundo, não é? Só se quer, tem artesanato, ninguém, você pareceu ninguém, né? Eu aprendi quando eu estava na Itália a rezar a nossa polícia militar, lá assim, na Carabinieri, né? Que tinha muitos amigos da polícia militar. Eu pedi orações porque usar menos possível esse negócio aqui, né? Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Major Giovanni, atualmente trabalho na assessoria de comunicação organizacional da Polícia Militar, da 4ª Região. E fui convidado, para estar passando aqui algumas breves palavras. O tema da campanha da fraternidade, fraternidade e superação da violência. Do ponto de vista da Polícia Militar, a gente passaria horas e horas falando aqui. Então eu fiz um extrato que gostaria de suscitar uma reflexão ao final. Quando a gente fala da fraternidade, eu fiz uma pesquisa e achei que a fraternidade está muito ligada à questão da igualdade. Quando a gente fala da igualdade, nós estamos falando de tratar as pessoas de maneira igual, independente do sexo delas, independente da cor da pele, independente da questão social, independente de qualquer circunstância. É fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Então, fraterno, a gente fala de irmão. Então, é ser irmão, tratar com igualdade as pessoas. É interessante que eu fiz uma pesquisa rápida também e achei, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa declaração ela foi constituída logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. E tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial foram duas atrocidades que aconteceram na história da humanidade, que acabaram com países, cidades, e muitas pessoas foram mortas. E em razão disso foi criada uma organização chamada Organização das Nações Unidas, que a finalidade dela é manter a paz e a segurança internacional, mundial, para que evitasse uma terceira guerra mundial e mais vidas, mais violência viessem à tona. E aí eles criaram essa Declaração Universal dos Direitos Humanos,
nessa declaração, ela traz direitos fundamentais ao ser humano. O que são direitos fundamentais? É tudo aquilo que a gente precisa para viver. E quais são esses direitos fundamentais? Direito à educação, à saúde, à habitação, moradia, né? A lazer, a segurança, a saneamento básico, ou seja, a um trabalho digno, a remuneração, ou seja, é tudo aquilo que a gente precisa para viver. Se tirar uma coisa dessa, a gente não consegue viver. Então, são todos os direitos fundamentais. E é engraçado que, quando a gente pega a Declaração Universal, o primeiro artigo dela vem trazendo o seguinte, eu vou ler aqui para todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e de consciência e devem agir um para os outros em espírito de fraternidade. É interessante, eu gostaria de trazer a reflexão aqui algumas questões. Primeiro é que todo mundo lá nasce livre. E essa ideia de liberdade não é ideia de liberdade simplesmente de andar, ir e vir. Mas na ideia de liberdade da pessoa, por exemplo, optar por qual religião seguir, optar por qual tipo de trabalho ela vai se constituir. Antigamente não era assim, né? Mas antigamente os casamentos eram arranjados. Então hoje tem a liberdade da pessoa, se não estiver dando certo, ela optar por uma nova forma de comunhão. Enfim, igualdades em direitos. E aqui vem falando, no final desse artigo 1º da Declaração Universal, do espírito de fraternidade, que a gente precisa de ter. E aí eu também preciso falar um pouco da violência. A violência, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela vem definindo violência no seguinte aspecto: uso intencional, ou seja, a vontade da pessoa, usar a força física ou o poder, com o objetivo de causar morte, sofrimento, dor. E ele vem trazendo aqui a questão da privação. Eu gostaria de trazer a reflexão dos senhores que violência, senhoras, que violência não é só aquilo que a gente está acostumado de ver, de uma pessoa matar a outra, roubar, bater. Mas estamos vendo atualmente uma violência que foi concebida como violência pela Organização Mundial de Saúde, daquelas pessoas que têm poder. O policial, ele tem o poder. O poder que ele tem é para justamente dar a segurança à população. No entanto, temos visto atualmente no Brasil várias questões de poder envolvendo autoridades que estão privando, pelo poder que ele tem, privando certas pessoas, e grande maioria de pessoas, de uma habitação com qualidade, de condições dignas de viver. Isso também é violência. E eu gostaria de dizer que da violência nós temos várias formas, vários modelos, tipos de violência. Uma delas eu gostaria de buscar uma reflexão, que é a violência interpessoal, que é a violência entre as pessoas. Dentro dessas violências entre as pessoas, eu gostaria de destacar algumas que já foram até citadas aqui. A violência que é praticada contra crianças, adolescentes, violência praticada contra as mulheres, notadamente e especialmente aquelas que envolvem a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, né? A violência contra o idoso, a violência contra as pessoas com deficiência física, de visão, auditiva, mental, né? Enfim, aquelas violências que são praticadas principalmente com as pessoas mais vulneráveis. E eu gostaria de encerrar, né, deixando a pergunta, né, onde vamos iniciar a fraternidade e a superação da violência? Onde que a gente vai iniciar isso? Eu gostaria de deixar a reflexão e trazer que é na nossa casa, que é na nossa família. Porque a família é a célula mãe da nossa sociedade. Se o que está acontecendo hoje em dia na nossa sociedade, ela vem de uma origem. Ela tem um berço, ela tem um nascedouro. E esse nascedouro é justamente na nossa família. Porque é na família que a gente vai incutir nos nossos filhos
o respeito, a ética, a moral, todos aqueles valores que fazem com que nós todos possamos conviver em sociedade de maneira harmoniosa, como irmãos, como fraternos, com mais igualdade, com mais respeito e menos violência. Então, foi essa reflexão que eu gostaria de trazer, né? Se eu fosse falar aqui do serviço policial militar, seria horas e horas, mas eu espero ter contribuído de alguma forma, né, com essa pequena reflexão, e estou à disposição se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição e muito obrigado pela oportunidade, né? A Polícia Militar agradece e está de portas abertas a todos os senhores e senhoras. Alguém quer perguntar alguma coisa? Como a população pode dar uma contribuição positiva e efetiva no combate à violência em parceria com a instituição policial? Né? Porque sempre a gente tem muito medo de por exemplo, tem uma situação de violência ali e a gente tem muito medo de o que fazer. A gente sabe silenciar é covardia, é cumplicidade, mas o risco é muito grande também. Bom, eu até gostaria de lembrar, né, o artigo da nossa Constituição, nossa lei maior que a gente tem no país é a Constituição Federal. No artigo 144 fala lá, diz lá, é previsto que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Mas essa responsabilidade, é claro que ela tem que ser dosada e ela tem que ser bem interpretada. A pessoa está cometendo um assalto, eu, cidadão comum, não posso ir lá interferir, né? Porque às vezes a pessoa não tem um treinamento, ela não está habilitada, ela vai ser mais uma vítima. Então, a Polícia Militar ela tem algumas ferramentas. Na realidade, não é uma ferramenta da Polícia Militar essa que eu vou falar, mas da Secretaria de Estado de Defesa Social, que envolve tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, que é o 181, Disque Denúncia Unificado. Para que ele serve? Ele não serve para questões emergenciais. Por exemplo, está acontecendo um roubo no estabelecimento agora. Eu vou ligar para o 181? Não, eu vou ligar para o 190, porque esse é emergência, vai direto. O 181 são para aqueles casos que pode esperar, que está incomodando, mas pode esperar. Vou dar um exemplo aqui, uma situação muito rotineira que acontece hoje em dia, não é privilégio de Juiz de Fora e não é privilégio de Minas Gerais, é do Brasil. Um ponto de tráfico de drogas. Eu tenho na rua da minha casa um ponto de tráfico de drogas. Como que eu posso contribuir? 181. A pessoa que liga o número 181, ela não precisa se identificar, não é registrado o número de telefone dessa pessoa. Se ela não quiser identificar número, nada não precisa. Ela pode passar as informações que ela tem. Essa central ela funciona em Belo Horizonte e esse chamado vai abrir lá e vai ser enviado aqui para o local onde tem a denúncia. Isso é em todos os campos, né? Campo do meio ambiente, eu falei agora na questão da droga, questões que não sejam emergenciais podem ser acionadas através do 181. Se a pessoa quiser, não é obrigado, deixar um e-mail, uma forma de contato, ao término dessa verificação ela vai receber um retorno. Estivemos no local, no dia tal, a operação foi desencadeada, prendemos a pessoa com droga, arma, etc. e tal. E aí a pessoa vai ter um retorno com relação a isso. A sociedade ela pode confiar, pode acreditar, não é registrado o número de telefone, não é registrado o nome da pessoa, ninguém vai ficar sabendo com relação a isso. É todo um processo de retidão ética para que as pessoas possam fazer cada vez mais suas denúncias, né? A gente fica muito feliz que Juiz de Fora é uma das cidades que mais tem recebido denúncia. E isso é interessante porque quem faz a denúncia confia
acredita e volta a fazer. Então os números tendem a cada vez mais aumentar. Então uma forma que cada um pode, de maneira responsável, estar contribuindo com a segurança é, de fato, passar para a gente informações que a gente possa lograr êxito na prisão, apreensão daquelas pessoas que estão à margem da lei, né, e não estão contribuindo aí para uma garantia de paz a todos. Então, 181 é um caminho com o qual é uma forma de todos poder contribuir com responsabilidade, né? Agradecemos ao Major Giovanni, né, pela palavra, pela disponibilidade. E vamos continuar nossa caminhada. Lembrando também nas estações também as violências contra os policiais. Não é? Todo mundo assiste, né? Pelo menos uma vez por dia, né? Ao jornal. Violência contra o policial, que seja federal, que seja militar, ou civil, outro tipo de segurança, né? Você me protege também, né? Então, agradecemos muito, né, Major. Esperemos que os grupos, as pastorais, coordenadores, só procurar o posto policial, combinar, né? Pode ir na turma de catequese, na sua pastoral, no movimento policial, né? Combinando o horário, o dia, que para eles é melhor. Pode, né? Então, uma conversa assim mais extensa, uma troca de ideias, é só procurar o posto policial e conversar com o comandante para organizar isso. Então, muito obrigado, Major. Então, vamos avisar pela polícia também, né? Vista de Saque. Vamos de novo confiar em Nossa Senhora, né? Os policiais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Desejo esse reino por eles. nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa cruz remistes o mundo. Se fazendo bem somos pacientes no sofrimento, isto constitui uma ação louvável diante de Deus, pois para isto fostes chamados, já que Cristo também sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim de que siga seus passos. Sobre o madeiro levou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. O povo brasileiro é considerado pacífico. A nossa história demonstra que já se organizou e conseguiu grandes conquistas até chegar à democracia. A violência cresce quando existe um clima de desestabilidade política e de desvio de dinheiro público. É preciso que cristãos autênticos conquistem lugares de lideranças em nossa sociedade, para que a corrupção fique fora da história de nosso país.
Pai de bondade, o Senhor sabe de nossas fraquezas, mas queremos levantar e caminhar na direção da justiça e da paz. Nos dê coragem, a força e força para que entre nós venham aqueles que irão fazer a superação da violência política que assola o nosso país. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fraternidade e superação da violência. Violência contra a Igreja aumenta o sofrimento de Jesus. Cantemos. Cai terceira vez prostrado pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nesta estação, o rezada pedindo ao Senhor pela Igreja que continua sendo vítima, agredida, não só com bombas, mas também com palavras, com críticas contra os padres, contra os religiosos, contra os leigos do âmbito do laicato, contra os agentes de pastorais. São vítimas de pessoas que buscam desvalorizar o projeto. Décima estação. Jesus é despido de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz revistes o mundo. Depois que crucificaram Jesus, os soldados pregaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Cristo Jesus despojou-se de sua condição divina e, assumindo a forma de escravo, abaixou-se, fazendo-se obediente até a morte sob uma cruz. A superação da violência nasce da relação com o outro. A cultura da paz acontece em todas as realidades da vida e na relação com todos os seres. O primeiro lugar onde o ser humano aprende a se relacionar, o comportamento e estímulos de superação da violência exercitados na família balizam as atitudes a serem desenvolvidas na comunidade e na sociedade. Ninguém nasce violento, contudo, a pessoa pode vir a ser violenta.
Ó Deus que criaste a humanidade irmanada na caridade, fazei que as comunidades se unam em torno da palavra de Deus e da cruz. Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. A violência contra o morador de rua aumenta o sofrimento de Jesus. Na primeira estação, Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz eles ao mundo. Quando chegaram ao chamado lugar da caveira, deram fel para Jesus beber e aí o crucificaram. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha vida eterna. A insegurança gerada pelas instituições políticas e judiciais do nosso país e também do mundo todo violentam a dignidade de cada um. Pregamos Jesus na cruz quando aceitamos participar de esquemas ilícitos, levando as pessoas a provar o fel da fome, do descaso, da impunidade, da falta de ética e respeito. Mas queremos que a cruz de Cristo seja a ponte que liga o céu e a terra e dê para irmãos a esperança, encorajando a transformação. Senhor Deus, a cruz de Jesus levou consigo nossos pecados, abrindo um caminho sem volta, o caminho da missão, anunciar as maravilhas que Deus promove para nós e através de nós. Jesus na cruz mostra a grande vitória do amor sobre a guerra. Fazei com que os conflitos sejam superados com gestos concretos de amor. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fraternidade e superação da violência. A violência contra o professor aumenta o sofrimento de Jesus. Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai Jesus, perdoai Jesus. Décima segunda estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz Cristo.
Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, santa e irrepreensível, para que todos tenham vida. E é assim que Jesus quer ser reconhecido: vida com qualidade e fraternidade para todos. É preciso pensar e agir como pedem os conselhos evangélicos, atravessar as barreiras que a morte nos impõe com tanta violência, gerar em nossas comunidades grupos que vivam amparados em atos de zelo com quem é morto todos os dias de forma cruel e ocultamente. Deus da vida, olhai para os irmãos que estão mortos vivos em suas casas, em seus pecados. Faça que todos trabalhemos para que o dia da paz aconteça, como que um rio que corre, trazendo em seu leito todos para formar um povo irmão. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. A violência contra o trabalhador aumenta o sofrimento de Jesus. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Oh, que grande é minha dor, oh, que grande é a minha dor. Derradeira e dolorosa, vossa mãe tão piedosa, Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Para cultivar a paz, é preciso uma educação para a paz, fazer crescer o desenvolvimento econômico e social sustentável, conhecer os direitos humanos, haver igualdade entre os gêneros, participar ativamente da democracia e que haja informação e conhecimento para todos. Todos são acolhidos e inseridos neste processo na construção da paz.
Animador, Senhor da história e do tempo, queremos nessa estação descer o corpo de Jesus, sofrido e sem vida, no corpo dos irmãos que são despojados de seus direitos civis, trabalhistas, religiosos e de cidadãos, que carregar o corpo de Jesus até o túmulo seja o compromisso de devolver aos irmãos que sofrem a chance de ressuscitar na identidade reconstruída na cooperação e na esperança de filhos de Deus. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus e na unidade do Espírito Santo. Amém. A violência contra o trânsito aumenta o sofrimento de Jesus. Pessoal, vamos rezar aqui ao amor misericordioso pela Liângela e a sua família neste momento. Juntos, meu Senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salve e o teu amor misericordioso nos livre de todo mal. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Beata Madre Esperança, rogai por nós. Jesus também, que a sua oração chegar antes. Boa noite, gente. Fica com Deus. Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nicodemos e José de Arimateia pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais havia espalhado perfumes. Era assim que os judeus preparavam os corpos para serem enterrados. E sepultaram Jesus num túmulo novo no jardim. No nosso coração arrependido de colocar tantos irmãos depositados no túmulo do nosso egoísmo, da nossa soberba, do nosso preconceito, da nossa hostilidade e de tantos sentimentos e atitudes de agressão, deve brotar um sentimento novo, seguido de novas atitudes, onde o testemunho de discípulos missionários faça crescer em nós ações de amor e verdadeira caridade, onde reine a fraternidade e a justiça. Pai misericordioso, queremos pedir perdão por fazer pactos de violência quando aceitamos estas situações em nosso dia a dia. Ajudai-nos neste processo de conversão para estabelecer a cultura de paz. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fraternidade e superação da violência. A violência contra os direitos humanos aumenta o sofrimento de Jesus.
No sepulcro vos puseram, mas os homens tudo esperam. No mistério da paixão, no mistério da paixão, pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus, por vossos passos recebei em vossos braços a mim pobre pecador, a mim pobre pecador, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Décima quinta estação. Jesus ressuscitou. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz revistes o mundo. É bem cedo, no primeiro dia da semana, ao raiar do sol, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, foram ao túmulo. Ao entrarem no túmulo, o jovem lhes disse: não vos assusteis, procurai Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. A vitória de Jesus foi concebida para todos nós, oferecer a oportunidade da valorização da integridade da pessoa, elevá-la à certeza da ressurreição. Por isso, bem cedo, é necessário ir às nossas raízes e perceber que o nosso lugar não é o túmulo, pois a vida em abundância já foi conquistada por Cristo. Agir para transformar é a nossa missão, testemunhar e atualizar a palavra evangélica e que fato somos todos irmãos. Ó Deus e Senhor da vida, que nos colocaste no vosso reino pela ressurreição, fazei que nossas atitudes cristãs valorizem todas as formas de ser e viver, e respeitem os direitos de cada um, contribuindo para que todos vivam como filhos do mesmo Pai e irmãos uns dos outros. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Todos nós devemos anunciar a ressurreição de Jesus. Como falei no início da missa, nós vamos rezar pelas intenções do Papa. E depois cada um, a Eucaristia recebeu hoje, pode confessar a quinta. Vamos rezar aqui também o credo para lucrar as indulgências que a Igreja concede a quem piedosamente participa da Via Sacra. Eu tiro o chapéu para todo mundo, parabéns pela participação, em silêncio, acompanhando os textos bíblicos, as reflexões. Peçamos ao Senhor que tudo isso produza em nossos corações frutos de conversão e de seguimento de Jesus, para o crescimento da nossa paróquia, da nossa igreja, aqui em Juiz de Fora. Pelas intenções do Papa e as necessidades da igreja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salve, e o teu amor misericordioso nos livre de todo mal. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cruz, por favor, para que possamos dar a bênção. Nos salvará, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.